bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do PodSar. Esse é o episódio de número 23. Nós estamos aqui diretamente da Fietec, aqui no Parque de Exposições de Parauapebas, e eu vou pedir pro meu editor passar umas imagens de drone aí, que ele tá com o drone ativo, voando e gravando esse super evento que está acontecendo aqui no Parque de Exposições de Parauapebas. E, primeiramente, agradecer meu amigo, meu co-host de hoje, Juan Ribeiro, ele que já foi aqui, já esteve do outro lado, né? Já foi entrevistado aqui pelo PodSar. Hoje está aqui fazendo uma parceria comigo, nosso amigo Thiago não pôde vir, mas nos próximos o Thiago vai estar de volta. Então, primeiramente queria agradecer Juan, né? Juan, muito obrigado por ter feito essa ponte. Não foi uma ponte, foi uma ponte aérea, algo maravilhoso. Você está proporcionando aqui para o PodSar. Então gostaria que você se apresentasse e apresentasse os nossos convidados aqui. Perfeito. Bom, desde já, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Me chamo Juan Ribeiro, sou engenheiro civil, especialista em combate a incêndio. Atuo com uma minha empresa aqui em Parauapebas. Mas a minha conexão, que trouxe, em especial nossos convidados de hoje, é com o CREA. Estou inspetor adjunto do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará, no município de Parauapebas. E hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais, a senhora Adriana Falconeri, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará, e o senhor Josué Rocha, que dirige, é o diretor-geral da Multa para o Estado do Pará. São dois órgãos que são estratégicos para a engenharia. A gente está num podcast que fala sobre engenharia, então a gente receber vocês hoje aqui para trocar os debates, os desafios e a visão que vocês dois têm nos órgãos que vocês dirigem, que do qual eu também faço parte, é fundamental para que a gente possa comunicar isso e garantir que quem nos ouve, que quem fala sobre engenharia, possa ouvir esse debate e se sentir fazendo parte também. Então, desde já, muito obrigado. E antes da gente passar a palavra, eu queria entender, conhecer um pouquinho mais de vocês. O Josué, eu já tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. A Adriana ainda não, então eu tô aqui, eu vou ser tiete por um dia, Então eu gostaria de entender quem é Josué, quem é a Adriana, como chegaram até aqui, nessas respectivas posições. Então, desde já, muito obrigado, é uma honra receber vocês aqui. Primeiramente, parabéns a todos vocês, você falou no 23º episódio, certo? Nós queríamos, enquanto Conselho Regional, enquanto sistema, estar sabendo sobre esse grande lançamento, esse grande podcast desde o início. Mas nunca é tarde, estamos aqui. É muito importante esse momento de interação e de divulgação. Nossos profissionais, a gente pode falar com muita propriedade que eles não sabem se vender, não sabem se comunicar, não estou generalizando, mas boa parte. E essa comunicação ela é fundamental, esse network é fundamental. O network em si, ele não vem lá na grade curricular, você não estuda network, você aprende ali no dia a dia. Então, parabéns a vocês pela iniciativa, que ela seja cada vez mais aumentada. O meu nome é Adriana Falconeri, atual presidente do CREA, primeira mulher eleita em 90 anos. Hoje as mulheres representam 22% do quantitativo dentro do sistema. Ainda não atingimos a porcentagem da justiça social, que nós somos 52% da população e só 22% no CREA. Então, está faltando 30% aí para a gente chegar à equidade. Então, minha história com o CREA começou em 2011, quando eu passei no concurso para atendente nível médio, Minha primeira graduação é letras, e aí eu fiz engenharia depois que eu estava no CREA. Então, desde aí de 2012, atendendo profissionais, inclusive a Cláudia aqui, que é minha colega da mesma função dentro do CREA, agente administrativo, já foi minha chefe. e fiz engenharia depois, então eu saí de atendente a presidente, Então a gente tem muita propriedade para falar do atendimento aos profissionais, para falar do quanto os nossos profissionais precisam trabalhar a atividade interpessoal, Precisa muito, trabalhar essa parte, e essa é um pouco da minha
parte pessoal aí, sou engenheira civil, especialista em auditoria, avaliação e perícia. Show de bola. Josué, sei que você é da parte de sanitarista, ambiental, então... É verdade. Conta um pouquinho aí. Eu sou o Josué Rocha, sou engenheiro sanitarista de profissão, mas sempre entendi o saneamento como uma missão de vida, né? Então eu mesmo me apresento sempre como um missionário do saneamento. E nessa missão, né, de tornar são os ambientes, tornar saudáveis os ambientes, que isso envolve, isso é uma ciência, mas também é uma arte, né? E encontrei a Adriana nessa caminhada, essa história linda que ela contou. É bem verdade que é um número pequeno ainda de mulheres atuando como engenheiras e geocientistas no Brasil. E 30%, cerca de 30% dessas mulheres só entraram nos últimos 5 anos. E são jovens, né? Então, quando a Adriana conversou comigo, né, pra gente começar essa caminhada juntos, eu percebi ali aquele momento de inflexão no sistema. Algo iria mudar e está mudando de fato. O fato de nós estarmos aqui hoje, né, FIETEC, né, que num lugar estratégico, porque esse sul do Pará, Parauapebas, junto com Canaã e Marabá, é onde tem a maior concentração de engenheiros e geocientistas depois da região metropolitana de Belém. Então, falando sobre engenharia, sobre geociência com você, que é um profissional brilhante, tivemos um trabalho ano passado, né, com o curso de drone, você estava conosco, e eu já percebi ali seu talento e a sua vontade de contribuir, de ajudar as pessoas, se colocando à disposição para auxiliar. O Juan também, bilíngue, né, montou aqui uma estrutura para compartilhar conhecimento com os colegas de profissão. Então, eu acho assim, nós estamos vivendo um momento único, um momento extraordinário, que tem a ver com esse pensamento mútuo, esse sentimento mútuo, né, de colaboração, de apoio, de construção do bem comum. Vocês tocaram em 2 momentos assim que pra mim é muito legal, porque primeiro a gente tem o grupo de engenheiros de Parauapebas, que a Adriana participa, o Juan também participa, e você falou muito sobre o foco no atendimento. Sim. E até fazer um adendo aqui também, parabenizar o Marcos, tá? Sim. Que tá lá no grupo, que é... A nossa inteligência artificial. O Marcos. Então, assim, é perceptível. Eu tenho a minha carteirinha do CREA antes da Adriana se tornar presidente do CREA. Então, foi perceptível essa transição, essa mudança no atendimento. Então, foi muito legal. Com relação ao Josué, o curso de drones, né, que ano passado a gente teve aqui, e eu, pelas minhas lembranças, tiveram poucas ações como essa anterior, né, a vocês, e espero que isso se multiplique, né? Hoje a gente trouxe os drones aí para fazer filmagem graças ao curso, né? Então a gente tem aí nossa turma que está aí, tá assistindo aqui de fora, mas está com o drone aí voando e gravando essa feira. Então, agradecer vocês. E claro, aproveitar também para falar um pouquinho de COP30, né? Sim. A gente já vem falando sobre Até isso. com a blusa aí. A gente já vem falando bastante, a gente veio falando, né, sobre transição energética. Então acho que vocês puderem falar um pouquinho como está sendo a movimentação do CREA e da Mútua para essa COP30 em Belém. A gente aqui é muito curioso para saber. Né? Então, desde que a gente iniciou essa caminhada em 2023, eu liguei pro Josué, parente, bora compor a chapa, né? Aí ele, bora. Nem pediu muita explicação, Ele pediu a autorização da esposa dele depois. Aí depois ele me ligou, agora eu estou de verdade. Então, assim, é disso que a gente está precisando na engenharia, dessa empolgação, dessa interação, dessa vontade de fazer algo, né? A gente sente, assim, ainda os profissionais muito desunidos e um pouquinho acomodados. É muito fácil você sentar no banquinho da reclamação e reclamar. Agora você levantar a bunda da cadeira e fazer algo pela engenharia, fazer algo por nós, por você, porque quem é apaixonado pela engenharia, quem gosta da profissão, vai querer fazer algo, porque o amor é isso.
diariamente você fazer uma ação positiva, você cultivar. Então a gente está trabalhando fortemente, já tem um tempo, desse engajamento de abrir o CREA, de abrir a mútua para que todos saibam o que é o CREA, o que é a mútua, que as pessoas não sabem. Né? Fala em CREA, a pessoa pensa que é CREAS, de assistência social, ou entende que é engenharia civil. E eu sou civil e fico muito indignada por isso. Tanto que quando eu entrei, a gente entrou na gestão, tinham 22 inspetores, hoje são 170 inspetores, que é a presidência no município, né? E aí você vê vários, tem engenheiro mecânico, civil, pesca, agroambiental, naval, agrimensor, cartógrafo, meteorologista, geólogo, geógrafo. Caramba. Você sabe quantas profissões tem no nosso conselho? Não faço ideia. Chuta aí. Não vou dar palpite. Não mesmo. Não, assim, eu vou estar aqui Chuta, um pouquinho baixo. chuta. Acho que umas 48. Mais um pouco, 2 chances. 55. Mais um pouco. 68. 322 títulos. Nossa, que isso? Alguém podia me dar uma dica aqui, né? 322. E aí isso são as mais variedades da engenharia, né? Aí entra a agronomia, que são engenheiros agrônomos, agrícolas, os tecnologistas, meteorologistas, cartógrafo, né? Então são várias profissões. Aí você imagina o trabalho que nós temos, e para isso a gente precisa de mais gente junto. Por que eu tenho que contratar um engenheiro mecânico? Por que eu tenho que contratar um engenheiro sanitarista, um engenheiro de aeroespacial, telecomunicações? Entendeu? As pessoas não sabem. Nós, entre si, nós não sabemos quais são as profissões que compõem o nosso sistema. A gente não sabe o que cada um faz. Nós temos uma graduação e geralmente tem pós, né? Mestrado, doutorado. E o restante da sociedade na qual a gente faz parte? Como é que você vai dizer para essas pessoas que ela precisa contratar um engenheiro? Se nós não sabemos nem nos vender, a gente nem sabe quem nós somos. Às vezes nem sabe quais as atividades que pode desenvolver, né? Exatamente. Aí vai lá para a instituição de ensino, porque você sai da faculdade sem saber suas atribuições. E a atribuição é CREA, entra o CREA Júnior. Né? Então, eu só dei esse adendo por causa desse movimento que a gente tem feito. Esse movimento nada mais é do que essa tentativa de resgate do orgulho de ser engenheiro. Bater no peito, eu sou engenheiro, eu amo ser engenheiro, tá entendendo? E para isso, a COP30, ela fala em COP, o pessoal, engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista... Clima, civil tem a ver, mecânico tem a ver, eletricista, só tudo, né? Só tudo. Então, a gente implementou o manifesto da engenharia nacional e fez esse engajamento, meu amigo, mas foi chão. Eu fiquei literalmente sem goela, porque tinha que ficar ligando para cada um. Por favor, entra aí, dê essa contribuição. Por favor, entra aí. Muitos profissionais nem souberam, porque foi uma consulta pública, justamente para a gente não deixar ninguém de fora, né? Mas muitos profissionais não entraram. Então, a gente trabalhou o manifesto e a gente trabalhou muito para conseguir ser aprovado na Green Zone, na COP, né? Na área restrita ali oficial. E aí... Isso é interessante porque foi um trabalho de mais de um ano, né? Um trabalho forte. Essa distribuição que a Adriana está falando, de centenas de inspetores distribuídos em vários municípios do estado, nós temos 144 municípios no estado, né? E são áreas muito grandes, de difícil acesso. Sim. E a Adriana trabalhou duro isso, a mútua também contribuiu bastante para que a gente pudesse articular e mobilizar essas pessoas. E mesmo assim, como a Adriana disse, como é uma primeira tentativa, ela não estava acostumada, né, a fazerem uma... Às vezes a pessoa tem uma ideia, sabe como pode contribuir, mas não tem a musculatura ainda, não tem aquela desenvoltura, né, para colocar ali sua proposta. Houve um esforço, temos um produto, que é exatamente esse manifesto das engenharias. Houveram contribuições de várias pessoas do Brasil, né, engenheiros,
geocientistas e tecnólogos também contribuíram, né? Mas a maior parte veio realmente da região norte e na região norte o Pará. Essa é a boa notícia. E como a Adriana falou, temos um espaço físico, né? Vai ser um stand de 100 metros quadrados, em que nós vamos estar manifestando isso o tempo inteiro. Quer dizer, vão ser durante todo o período da COP. Das 9 às 20. O tempo inteiro já tem uma programação muito densa, muito extensa, em que as pessoas que às vezes nem escreveram, não conseguiram escrever, né, no manifesto, sim, mas vão lá se posicionar, vão trazer sua vivência, como é que elas estão experimentando essas mudanças climáticas, né? O fato é que a engenharia mudou, a geociência mudou, porque o clima mudou. Sim. E o clima, né, nos fez repensar todos, inclusive nosso comportamento, nossa visão de futuro, como é que nós devemos agir no presente para garantir esse futuro. Isso é a ideia de sustentabilidade, né? O que a gente faz hoje vai se manter nos próximos 10, 20, 30 anos, ou a gente tem que mudar a forma como nós estamos trabalhando. Então, isso tudo está sendo discutido, né, há algum tempo. O CEP ajudou também, né, Adriana? Porque a cada 3 anos acontece um Congresso Estadual, né, dos profissionais. Ajudou a mobilizar. Então, acredito que a COP vai ser realmente um divisor de águas para a engenharia e geociências paraense. E esse movimento que a gente tem feito de abrir o CREA, de tentar trazer os profissionais para perto, ele está sendo reconhecido nacionalmente. E isso é muito bacana, porque o Juan pode até falar um pouquinho sobre isso, as SOEAs que você participou, né? As pessoas, o CREA do Pará e tal, a Mútua do Pará, a gente já tem, apesar de pouco tempo de gestão, né? A gente tem um trabalho que, sei lá, a gente considera ali 1, 2 anos de trabalho que parece que tem 90 anos, né? Presidente, nessa enseada, né, algumas posições que eu acho importante a gente reforçar aqui. O Josué falou muito sobre visão. E visão é sempre estratégico. Eu tive esse ano a oportunidade de participar da minha primeira SOEA. Então, para mim, foi extraordinário. E não só como pessoa, mas como profissional. Até porque nesse movimento de abertura que o CREA fez, eu sou um dos profissionais que entrou. Eu tinha minha graduação, utilizei serviços do CREA, mas uma coisa que a gente ouve muito é: quando você é alguém que tem críticas, traga essa pessoa para perto, porque essas críticas vão melhorar de dentro para fora e não só da porta para fora. Uhum. E uma coisa que o Josué fala muito bacana sobre visão, que eu como profissional recém-formado vejo no sistema, que eu acho que é estratégico mencionar aqui, são primeiro CREA Júnior. Eu acho que realmente o CREA Júnior, ele é um posicionamento sobre a visão do CREA a longo prazo, porque também é um processo de formação de lideranças internas, né? Eu entendo que existe essa visão. Segundo, a gente tem muitos profissionais da ideia, muitos profissionais só conhecem o CREA quando vão tirar a anuidade. E aí, quando pegam um auto de infração. Ou também. E aí, quando o profissional já se pega numa multa ou tendo que pagar alguma coisa, ele não gosta, porque ninguém gosta de conhecer ninguém dessa forma. Uhum. Então, quando a gente faz o processo, que nem a gente está fazendo agora, de visitar as universidades, de explicar, você vai vir para esse conselho, esses são os serviços que a gente oferece, existe a multa, existe o CONFEA, já gera um entendimento, né? E isso traz o profissional para dentro, e isso faz a mudança vir já da base, que é estratégico. Outra coisa que eu acho muito bacana, o Josué comentou na fala inicial dele sobre a questão do saneamento, o quanto ele é apaixonado por saneamento, e nós aqui sabemos o quanto nós somos precários em relação a saneamento no estado todo. O estado é um país por si só. E uma iniciativa que eu acho estratégica do CREA, da Mútua, do CONFEA, é a questão do escritório de engenharia pública. E isso, inclusive, participando da SOEA, da 80ª Semana da Engenharia, um dos principais temas que a gente teve discussão foi saneamento e engenharia pública. Comenta-se muito sobre a defensoria pública, onde você pode ter um advogado que te atenda, mas e se você precisar de um engenheiro que te atenda? Então hoje nós temos áreas assim que são vazias, de certa forma, de muitos serviços públicos, e eu queria que, Josué, que você comentasse um pouco sobre qual é essa visão que o CREA tem sobre o escritório de engenharia pública no Marajó, que é uma das áreas mais precárias do estado e que merece um foco especial, uma visão especial do poder público. Agora há pouco, inclusive, a Adriana e eu estávamos conversando, né, sobre esse momento que nós estamos vivendo. Nós falamos sobre isso em 2023 ao longo da campanha, colocando como uma possibilidade, mas vem se concretizando. Então, o primeiro convênio, vamos dizer, a primeira parceria, né,
criada foi com a prefeitura do Marajó, Cachoeira do Arari, porque é muito próximo, né? Então essa proximidade ajuda a fazer esse ensaio, né? Para ganhar musculatura, para aprender a fazer, porque como é que a base disso é pegar engenheiros experientes para mentorar engenheiros em formação. Nosso objetivo, né, Adriana, no futuro é você ter, como se os médicos eles têm um período de residência. Ele só se torna médico se a gente tiver uma residência médica, né? Então a gente quer criar uma residência tecnológica, uma residência para os profissionais da engenharia, geociência e tecnologia, em que eles vão de fato fazer a sua contribuição social, resolver problemas ligados a saneamento, mas também a habitação, a transporte, a mobilidade, produção de alimentos. Inclusive a gente focou nesses aspectos, né, de produção de alimento, habitação e saneamento como sendo as prioridades dos primeiros projetos, né? Mas já identificamos uma ação estratégica que fica ali na estrada da Ceasa, em Belém. O Instituto Federal, o IFPA, criou um programa Comunidade Escola, que o professor Valdinei Mendes está coordenando e já nos procurou para fazermos um outro convênio, uma outra parceria e colocar nossos engenheiros ali. A Adriana já articulou com a prefeita de Canaã dos Carajás, né, que também é um lugar estratégico, né? E aí envolve o sul do Pará. Mas enfim, a gente chamou de escritório de engenharia, mas veja, são tantas modalidades, como a Adriana até falou agora há pouco, são mais de 300 títulos, que não é só um escritório, é também uma fábrica, é também um campo, é também uma oficina, porque são várias, né? Então a gente está chamando isso de lugar da engenharia, o locus da engenharia, entende? É o espaço em que esse profissional contribui de fato com a sociedade, ajudando aquele, principalmente mais necessitado, que não pode pagar por isso, né? Então é uma construção, o Confé e o CREA Mútua estão empenhados nisso, já houveram, antes disso existiram várias experiências, né, anteriores e tal. Eu acho que a gente tem que combinar tudo isso para fazer dar certo, né? E o que acontece? Conforme isso vai dando certo, vocês vão percebendo, porque vocês sabem que a formação do engenheiro mesmo, a primeira formação lá, da engenharia nacional no século XIX, era uma formação de elite, né? Era uma formação elitizada, né? Para os filhos dos industriais, né? Que estavam ali começando a ocupar esse espaço no Brasil. Então eu acho que é algo que nós estamos aprendendo a fazer, mas que deve ganhar, como você bem disse, a Adriana sempre comenta isso, a mesma proporção da saúde pública. Então, quando, na verdade, o cidadão brasileiro vai aceitar, né, pagar através dos impostos, financiar essa estrutura para atender quem precisa em todas as áreas do conhecimento ligado às engenharias. Quando ela se tornar pública, quando a engenharia se tornar pública, né, nós vamos ter criado uma nova cultura, né? Então, que é uma cultura de usar o conhecimento voltado para o outro, né? Não só uma visão de ganhar dinheiro com a engenharia, essa é uma visão que ainda é preponderante na nossa área. As pessoas se formam, eu quero ser rico, eu quero... No ano seguinte já quero ter apartamento, carro, um monte de coisa, né? E a gente precisa entender que a verdadeira riqueza, né? Até o Nobel de Economia, tem um Nobel de Economia que escreveu que, na verdade, a riqueza tem a ver com o grau de liberdade para viver no mundo. Você é tão mais rico quanto maior é o seu grau de liberdade para viver no mundo. Então isso não tem a ver com muita concentração de recurso financeiro. Você pode ter muita liberdade para viver no mundo, com conhecimento técnico-científico, inclusive muitos amigos em cooperação técnica. Então isso é riqueza, né? A gente está trabalhando isso, né? E acho que na COP vai ter uma apresentação sobre isso. E ano que vem acredito que vão ter muitas experiências já para apresentar no seu podcast. Nós vamos voltar aqui pra... Antes do podcast começar, queria falar um negócio aqui pra vocês. Será se teremos PodSar lá na COP30, lá na... Olha, só depende de você que tem que responder. O convite já foi feito, né, Adriana? A convocação já foi feita. Né? Perfeito. Ô Josué, a Adriana falou sobre as quantidades de atribuições, funções tem dentro do CREA. Eu e como todos os engenheiros, quando se formam, quando já saem, já falam, não, vou aqui me inscrever no conselho. A mútua não tem aquela obrigatoriedade que às vezes o CREA pode trazer no nome. Mas eu percebo que
há alguns anos, a mútua ela vem numa crescente. Eu mesmo não era afiliado, né? Eu me filiei ano passado, nas vésperas do curso de drone. Senão não ia fazer o curso. Foi um atrativo, né? Foi um atrativo, foi muito bom, confesso. E aí, assim, eu queria saber de ti o quanto que a mútua tem crescido, porque eu percebo que tem trazido também cursos para... Você falou, Canaã é uma região estratégica para Paraopebas, eu acredito que também seja uma região estratégica para vocês. Como que tem sido essa crescente da mútua, tendo uma proximidade, tanto que a Adriana te chama de parente. Não sei se é parente. Irmãos de alma. O tanto que a mútua tem crescido, né? Dada essa proximidade com o CREA. A gente sempre fala que a mútua é a caixa de assistência dos profissionais do CREA. Era para as pessoas terem entendido, os profissionais do CREA terem entendido isso, mas alguma coisa aconteceu. Você sabe que a mútua é mais recente, né? Ela surge na década de 70, 1977, junto com o instrumento da RT. Então, quando foi criada a anotação de responsabilidade técnica, se previu que 20% do valor pago de cada RT iria para uma caixa de assistência. Por algum motivo, a gente está estudando isso aí, desse fenômeno, né? As pessoas não foram atrás, do que é uma característica do brasileiro, sempre se eu tenho um direito, eu quero. Nem que seja um pirulito, mas eu quero, porque eu ganhei aquilo, né? Mas alguma coisa aconteceu na história da engenharia que as pessoas não tomaram conhecimento, talvez, de que esse valor que vai para a caixa de assistência volta em benefícios sociais, assistenciais e previdenciários. Então, na verdade, quando um profissional nosso não se associa na mútua, ele está descoberto. Inclusive, hoje mesmo eu estava discutindo com uma profissional, me ligou para entender melhor o seguro de responsabilidade civil profissional. Por que ele surgiu? É para dar, principalmente os nossos profissionais que são empreendedores, igual você é empreendedor, o Juan também é empreendedor, nós precisamos ter uma segurança para prestar esse serviço. Então, hoje, um profissional registrado no CREA, associado na mútua, ele tem se ele emitir pelo menos 3 ARTs ao longo de um ano, ele está coberto por um seguro de R$50 mil para indenizar o cliente. Um caso fortuito, um prejuízo de terceiros que não foi intencional, mas aí às vezes o seu colaborador, na hora de prestar o serviço, ou uma coisa que você projetou e falhou em algum detalhe, mas não havia intenção de causar um prejuízo. E aí você pode indenizar seu cliente sem comprometer o seu patrimônio, que a gente já trabalha tanto. Às vezes cobra num serviço, vamos dizer, fez aquele projeto por 25 mil, aí dá um prejuízo de 50 mil, você pagou para trabalhar. Você vai pegar dinheiro dos outros serviços que você tinha. Então é um drama para quem é um profissional liberal, prestar o serviço com segurança. E hoje nós temos essa cobertura, isso é maravilhoso. Nós temos seguro, um seguro de vida. É importante que se diga isso, né, Adriana? Quer dizer, hoje o nosso profissional, se ele morrer, a família dele recebe uma indenização de R$60 mil se for uma morte acidental. Isso para uma família faz muita diferença, porque na hora que perde aquele provedor de imediato, como é que vai pagar o aluguel, como é que paga a escola da criança, como é que organiza a vida do velório, da noite para o dia, né? Então você precisa desse aporte. A gente até conseguiu pagar um engenheiro que faleceu de um acidente. Lá de Barcarena. De Barcarena, e ele era filho único, o pai morreu de Covid. A mãe e ele só eram. Aí quando ele morreu, agora a mãe recebeu o seguro. Com certeza, onde ele estiver, ele vai pensar, tinha né? Um ano só de exatamente o que precisava para ter assistência. E aí diga-se uma coisa importante: quem levou ele para fazer isso? Ele um jovem profissional, jamais ele ia imaginar que ia morrer de um acidente. Foi um inspetor do CREA. Então esse trabalho, a Adriana tem chamado os inspetores, todos os colégios de inspetores, tem um trabalho que é feito para que cada inspetor fale com os engenheiros. Todos eles são mutualistas, já é um requisito para você ser inspetor, né? Então são estratégias que a gente está criando para defender assegurar o nosso profissional, porque às vezes ele, mútua, não quero, não vou. E diga-se de passagem, uma taxa. Porque você paga uma anuidade de R$200, né? Mas só você tem um seguro de vida de 60 mil, você tem um seguro de responsabilidade civil de 50 mil, a mulher tem um valor em relação à maternidade. Um exemplo, uma profissional nossa engravidou, perdeu o emprego de repente, ela recebe um valor para que ela possa, durante 6 meses, cobrir as despesas da maternidade.
Então isso aí, acho que nem tem nenhuma outra profissão que tenha essa cobertura, né? Então, falar de mútuo, eu até disse isso para o Juan uma vez e repito aqui, é um ato de amor, é um ato de bondade. Você ligar para o seu colega que formou com você, ver se ele já está lá registrado no CREA, porque para exercer legalmente a profissão dele está registrado no CREA. Ver se ele está emitindo RT e dizer, olha, você está emitindo RT, porque a lei obriga, cada serviço nosso tem que ter uma RT. E se ele emitiu, você está na multa, 20% foi lá para a multa. Então você precisa dessa proteção, né? Adriana, e como que é, assim, falar um pouquinho aqui da nossa região. A gente está numa região riquíssima. Eu nasci aqui em Parauapebas, o Juan também é daqui. E então, como que hoje, né, a gente sempre teve uma percepção de um CREA ser um pouco distante daqui da nossa região, até pela nossa inspetoria que graças a Deus vai sair, né, e obrigado a essa gestão, né, então assim, a gente sempre enxergou que a gente ficava aqui um pouquinho mais distante da capital, ficava um pouquinho mais atrasado em relação, mas hoje o CREA olha, então queria saber de ti quais os planos do CREA, se tem algum plano já agora no curto prazo ou no longo prazo, para o CREA na região sul do Pará, sul e sudeste. O que nós temos feito em todo o Pará, porque o CREA é CREA Pará, né? Não é CREA só Belém, não é CREA só uma determinada cidade, é CREA Pará. Além dessa multiplicação aí dos inspetores, a gente tem feito várias ações. A questão da construção da própria inspetoria, eu como funcionária já esperava há 7 anos de Santarém, né? E a gente vai ter, a ideia é no máximo inaugurar até fevereiro, mas é para entregar agora em dezembro. Então assim, eu sou do interior também, só que de Santarém. Então quem é do interior sabe como funciona e esse distanciamento que nós temos, não só de geográfico da capital, né, mas um distanciamento de oportunidades. O CREA, ele não andava no município. Quando eu venho para cá e aperto a mão num profissional, nossa, primeira vez que estou apertando a mão no presidente. Eu fico assim, ao mesmo tempo até emocionada, mas ao mesmo tempo, que absurdo isso. Que absurdo. Né? Então quem elege os profissionais, quem elege o presidente são os profissionais, então no mínimo eles tinham que conhecer. Inclusive a gente fez uma pesquisa recente, 70%, quase 80% entende que já houve uma divisão aí de águas no CREA, né, da nossa gestão, mas não me conhecem, não sabe que só 20% sabe que a presidente atual sou eu. Né? Então, isso aí também é meio trágico, né? A gente trabalhar muito e as pessoas não saberem quem é. Então, a gente tem feito essa interiorização, né, de estrutura e de política também. E a longo prazo, eu quero muito que a gente crie essa representatividade, porque assim, quando a gente fala de engenharia pública, o Josué colocou aqui a concepção dele, para mim, a engenharia pública é exatamente semelhante à assistência gratuita da Defensoria Pública e semelhante à assistência gratuita na medicina. Quem é que paga esses profissionais que fazem essa assistência gratuita? Sim. É o Estado. Somos todos nós que pagamos. E por que os nossos engenheiros, apesar de não ser o objetivo máximo enriquecer, mas pagar os custos ali, a gente não precisa cobrar ali 10 vezes o valor, mas o custo mesmo, de repente, do deslocamento para ele ir naquele determinado serviço, o custo básico, quem é que paga? Ninguém. Hoje. A gente tem uma missão, que nós somos missionários aí da engenharia, e a gente já até passa o título para ele também, né? Missionário também. Uma medalhinha. São missionários, né? Fazendo isso que a gente está fazendo a troco de quê? Sim. Não é dinheiro. Porque tem muitas coisas que o dinheiro não paga, né? Muitas coisas mesmo. Uma delas é esse momento que a gente está aqui de interação, dando as nossas opiniões, as nossas concepções e gerando uma grande sinergia. Porque ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, cada um tem a sua e a gente cria ali algo a mais, a gente se soma, né? A gente se multiplica. Então, a longo prazo, meu sonho é, de fato, implementar a engenharia pública
atinge o nosso objetivo enquanto sistema, que é dar segurança à sociedade. E segurança à sociedade, pelo amor de Deus, é gigantesco. Mas a gente levando 3 coisinhas básicas: água, energia e esgotamento sanitário. É muito, mas é básico, né? Já dizia o grande filósofo o Whindersson Nunes. Não é saneamento hard, ouro, black. É básico. A gente não tem. É o pior do Brasil, né? Cadê a engenharia paraense? A gente não sabe resolver? Né? Fica um negócio assim, poxa, a gente não sabe resolver. A gente sabe, mas a gente não está ali alinhado às políticas públicas. O Haroldo Bezerra sempre fala sobre isso. Nós temos que ser tecnopolítico. Os nossos profissionais, não gosto de política, não gosto de me meter. Tem que sair do mundo, ou pelo menos dos países democráticos que trabalham ali a questão do tipo de concepção política. E aí, como é que a gente vai ter essa interação da engenharia com as políticas públicas se a gente não tem representatividade? Me fala um deputado, um vereador, um prefeito engenheiro aí no Pará. Presidente, queria fazer uma contribuição em cima disso, que é, primeiro, falando sobre títulos, né? Ricardo, o título mais recente adicionado ao sistema, que é, se não me engano, de engenheiro geofísico. Geofísico. A primeira é uma mulher e é paraense. Então a gente consegue sim estar na frente de muita coisa, e isso mostra que a gente tem que correr nas outras. Sobre o processo de interiorização do CREA, qual que é a minha visão hoje de alguém que entrou recentemente no sistema há pouco mais de um ano? Primeiro, o fato das construções das inspetorias em cidades estratégicas, de fato é um avanço muito grande, porque é uma necessidade real. Hoje, né, na entrega da inspetoria, nós vamos ter espaço não só para atendimento, mas para auditório. Então hoje uma coisa que a gente conversa muito dentro da inspetoria, que eu já conversei com todos os colaboradores, com o pessoal do CREA Júnior, é o seguinte: todo mundo tem que dar alguma ideia, porque este auditório será super utilizado para palestra, para evento, para coworking. Coworking também. Exato. Todas as nossas novas inspetorias, elas estão com esse espaço. Eu acabei de sair da faculdade, não tenho como atender um cliente, eu não tenho internet. Lá você vai ter seu espaço de coworking que a gente já tem lá na sede, com internet, cafezinho, computador, para te ter aquele de fato tu se sentir pertencente ao conselho. Exato. E as inspetorias, né, elas são estratégicas nesse processo. E o que eu tenho visto dentro desse grande movimento? Além da própria construção das sedes das inspetorias, que vai ter uma aqui em Paraupebas, outra em Canaã e outras cidades pelo estado, tem crescido o número de termos de cooperação. Sim. Né? Inclusive aqui em Paraupebas a gente está em uma negociação, uma finalização desse processo, e eu tenho certeza que muito em breve a gente vai anunciar um resultado extraordinário, em especial onde a gente possa reforçar na fiscalização. E eu vou te dar um exemplo de algo que eu mesmo descobri recentemente e me gerou um impacto, e eu penso, cara, como que a gente pode contornar isso? O fiscal do CREA, quando ele vai na tua obra, por exemplo, ele pode te pedir ali a tua RT, mas ele não vai te pedir, por exemplo, o teu alvará de obras, porque é uma prerrogativa do município. Sim. Então, quando a gente faz um termo de cooperação com o município, mesmo que não seja especificamente deste assunto, isso permite uma aproximação de visão, de política, de estratégia. Então, e isso reforça a fiscalização. E a fiscalização também é uma forma de gerar demanda para os profissionais e valorizar os profissionais. Então, eu vejo essa questão do reforço na fiscalização, essa presença maior. E eu também busco ser chato em relação a isso. Eu acho que a gente tem que ser cri-cri, a gente tem que ir em cima disso, né? Então, carros novos, que nem a presidente fala. A presidente fala, gente, a gente tem que chegar de caminhonete. Chegar com as caminhonetes da Federal, que o pessoal já levanta a mão. E foi agora da nossa gestão. Todas as viaturas são zero, são novinhas, né? Tem as caminhonetes, que a ideia é a gente ter caminhonete em tudo, né? Hoje a gente ainda tem os veículos
menores, mas a ideia é ser em tudo. E a nossa ideia máxima é para que a sociedade na qual a gente faz parte entenda a essencialidade das nossas profissões. É o nosso objetivo máximo. É isso que eu ia até perguntar para vocês. Vocês falaram bastante sobre fiscalização. O Juan é inspetor, está aqui no campo. Você, né, trabalhando com essas diretrizes, gerindo isso. Qual que é a maior dificuldade para vocês dois? Tanto para quem está no campo, o Juan pode responder, quanto para quem está nessa gestão, porque pegar uma estrutura que não tinha muita coisa para montar toda uma estrutura basicamente quase que do zero, quais essas dificuldades, né? Tanto de quem está no campo. A gente tem acho que está até escrito na camisa do Juan, se não estiver na frente deve estar atrás, os desafios impulsionam a transformação. É muito mais fácil a gente ter algo com muitos desafios e aí você faz uma coisinha, já mostra o impacto, tudo, né? Então, assim, a gente abriu o concurso público, né, para novos profissionais. A gente só tem 33 fiscais para 144 municípios, para 322 títulos. Só na civil é um mundo, só na mecânica outro mundo, na sanitarista outro mundo. Então, assim, são muitos serviços que precisam ser fiscalizados de engenharia e até o final do ano a gente já vai tá trazendo, né, todos que foram aprovados no concurso, e a nossa meta é que a fiscalização ela seja orientativa, educativa, para depois punitiva. Os nossos profissionais eles têm que entender que a fiscalização chegando ele é parceiro do profissional, ele vai cobrar um profissional. Os profissionais que não gostam da fiscalização são profissionais, ao meu ver, que não gostam de fazer o rito correto. Porque se você faz o rito correto, você vai ter medo. Por quê? Né? E aí entram os proprietários que trabalham, muitas vezes, não contratam um profissional. É esse pessoal que tem que ter medo, né? E aí entra a nossa fiscalização. Então a fiscalização ela é parceira do profissional. E Ricardo, qual que é a dificuldade, meu amigo, de estar no campo? Cara, dificuldade eu não acredito. Eu acredito em desafios. Desafios. Que dificuldade é outra coisa. E eu quero começar com uma fala do Josué, que ele falou sobre, da mesma forma onde muitos profissionais não conhecem a mútua, eu trago esse não conhecer para uma questão de comunicação. Então eu vou te dar um exemplo. Hoje, nós somos um órgão autarquia federal, nós não somos um órgão público, somos uma autarquia do governo federal. Exato. Então hoje, toda a comunicação que o CREA faz com os profissionais, ela é feita via o teu e-mail cadastrado. Então, eu já ouvi muito de muitos profissionais, por exemplo, nós promovemos aqui no começo do ano, no primeiro semestre, o CEP, né, para que a gente pudesse entender melhor as demandas do município, dos profissionais. E eu mandei isso em grupo, mandei no WhatsApp, em Instagram, e depois disso o CREA também, obviamente, divulga pela sua comunicação oficial. E depois várias pessoas falam assim para mim, Juan, mas eu não sabia que estava acontecendo. Eu ouvi muito essa fala. Então, o que eu sempre busco trazer para esse profissional? A primeira pergunta que eu faço é, os seus dados cadastrais estão atualizados? Por quê? Porque hoje, até por uma questão de transparência, todo o que a gente faz é prestado contas à União, ao TCU, tudo o que é feito ali é comunicado às pessoas. Chega por e-mail, por carta. Inclusive, tem gente que recebe trocentos e-mails do CREA, fica, meu Deus, quanto e-mail do CREA? Então, assim, tudo que o CREA faz é comunicado via e-mail. Quando a multa vai fazer algum evento, alguma coisa, algum curso, tem tanto curso que eu vejo lá, olha, vai ter um mutirão para uma especialização de tal coisa. Então, isso realmente, assim, existe essa barreira da comunicação, por quê? Porque já existe um instrumento como uma autarquia do que se fazer, de como comunicar. Eu não posso informalizar essa comunicação, eu posso sim, como inspetor, utilizar do meu contato para divulgar, mas existe um processo formal de garantir que a comunicação ela é desta forma, ela é pelo seu e-mail, ela é no site oficial do CREA. Então isso de fato é uma barreira que a gente tem buscado quebrar um pouco, né? E eu tenho conversado muito com o Josué sobre qualificação. Por quê? Porque muitos profissionais, eles sentem que às vezes a gente está pagando uma anuidade. Nossa, mas o que eu recebo com isso? A pessoa tem essa impressão, quando ela não sabe como reaver esse valor em outros serviços, em network, em outras coisas. Então eu converso muito com o Josué, né?
E o Josué já falou para mim, Juan, nós vamos fazer aqui uma audiência para saber o que os profissionais querem de qualificação. Por quê? Parece que a gente faz lista, obviamente tem contratação, isso demora, mas quando você tem uma lista de demanda, com uma turma formada, você formaliza o pedido e isso roda. Né? Então eu pontuaria nessa questão da comunicação, seja em relação aos serviços e eventos que o CREA busca promover, a gente promove eventos para os profissionais e a sociedade, seja nas qualificações que a Mútua busca promover, até porque não é coerente você fazer a contratação de um curso, como de drone, por exemplo, e você chegar lá tem 5 pessoas na sala. É absurdo, é desperdício público de dinheiro. Então ou você fecha a turma e justifica-se o custo ou não tem como. Então, acho que é essa questão. E assim, falando enquanto profissional, hoje a gente reclama de barriga cheia, porque tem até clube de desconto, gente. Tem, o Égua taxa zero. Eu paguei R$80 na minha anuidade esse ano, usando o Égua taxa zero. O nosso aplicativo também do CREA, que eu só uso ele para viajar. Só abro aqui e uso a nossa carteirinha aqui, ó. O Clube Mútua, nossa, eu uso principalmente quando preciso, a carteirinha agora é digital, eu uso quando eu preciso alugar um carro movido. Eu pensei exatamente nisso agora. Pois é, eu precisei alugar um carro recente, fui direto no Clube Mútua de Vantagens, fui lá, pra que reclamar, né? Então hoje a gente também tem o CREA, você paga a RT no Pix, ela já gera na hora. Assinatura digital. Placa na hora, a placa da obra. 30 minutos a RT. E em breve, se tudo der certo, teremos a inauguração. Já podemos adiantar uma data para um mês para inauguração. Então, a obra ela tá com prazo de final do ano, né? Só que a gente, para inaugurar, tem os móveis, né? Colocar os móveis e tudo mais. Eu acredito que até fevereiro. Eu tô dando esse prazo que se fizer antes é melhor do que passar, né? E por favor, nos avisem a data, iremos divulgar aqui no nosso podcast. Fazer um podcast no dia lá. Ótimo. Na verdade, esse convite já foi feito, inclusive. Ah, joia. Por quê? Porque a gente tem que garantir isso, vai ter um auditório lá. E assim, o que eu falei pro Ricardo? Vai ter uma festa de arromba. É verdade. Vamos isso instalar. E comemorar, né, Ricardo? É um momento maravilhoso, né? A gente está há tanto tempo necessitando aqui, a nossa classe, necessitando de um ambiente, de uma inspetoria aqui na cidade, que é claro, tem que ser comemorada e a gente vai estar presente, vamos convidar a todos, né? E assim, aproveitando, né, a presença de vocês aqui, eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho, ou que vocês dessem alguma frase ou algum ensinamento que vocês trazem, né, para os engenheiros. Pode ser da própria Juan, engenheiro civil, pode ser da função dele como engenheiro civil. Queria que vocês dessem um insight, alguma coisa que vocês carregam, porque o CREA hoje ele é um ambiente de muito, o CREA e o Mútua são ambientes de muito network. Então, é claro, eu deixo aí, se quiser começar, Juan. Bom, algo que eu tenho aprendido muito na pele, né, até porque eu faço parte desse tema de forma mais recente. Então a Adriana, quando me convidou, ela abriu uma porta para mim. E essa porta me trouxe muitas oportunidades. Então quando eu olho para trás, eu tenho que garantir que a porta por onde eu passei continue aberta, porque outras vão passar. Então, olhando para isso, eu busco muito reforçar CREA Júnior e Programa Mulher aqui em Parauapebas. Então nós tivemos esse ano o primeiro evento do Programa Mulher no município, que já foi um marco para o município. Nós conseguimos reunir quase 50 profissionais em um sábado à noite. E isso é difícil. Né? Engenheiras. Exato. Nós tivemos esse ano também o primeiro evento do Programa CREA Júnior aqui em Parauapebas. Conseguimos uma turma de pouco mais de 60. Né, estudantes de engenharia num sábado à noite para fazer um curso sobre ética profissional, inclusive com o nosso engenheiro Bruno, que veio, conselheiro. Né? Então, eu entendo que essa questão de sempre olhar para trás é de onde a gente vem como pessoa, porque nós somos um acúmulo da nossa própria trajetória, e garantir que a porta por onde você passou fique aberta, porque outras pessoas vão vir. Né? Eu não estarei inspetor para sempre, a gente nunca é, a gente está. Então nós estamos inspetor, estamos diretor, presidente, outras pessoas vão vir, outras pessoas já vieram, essa roda ela gira. Então eu acho que é muito essa questão de olhar e ver o que você deixou, qual que foi a sua marca, a sua contribuição enquanto você esteve ali. Ricardo, eu quero te agradecer por esse momento. Nós nos conhecemos
ano passado, e hoje estar aqui com você é uma alegria muito grande. Você, o Juan, nos inspiram, porque às vezes a gente está na batalha, né, Adriana, no dia a dia, vê muita gente desmotivada, desinteressada, ou lutando apenas para defender seus próprios interesses. E hoje nós estamos aqui por um esforço enorme de vocês, falando de engenharia, falando de bondade, e eu quero deixar uma frase que você falou, tem uma expressão que eu acho que comunica bem esse sentimento que eu tenho e estou sentindo aqui com vocês, que o que tem valor não é o que a gente sabe, o que tem valor é o que a gente faz com o que sabe. E nós estamos usando nossos conhecimentos, nossas habilidades, nossos talentos naturais, né, em prol dos outros. Isso é bom, isso traz felicidade, e a felicidade gera cada vez mais engajamento, né? A Adriana tem sido essa pessoa admirável que eu tenho seguido, é a nossa líder da engenharia. E essa energia, né, que ela tem, essa vontade de fazer, de comunicar, né, eu admiro, eu honro e eu respeito isso, porque faz diferença. Se todo mundo fizer um pouquinho, todo mundo se esforçar um pouquinho, dedicar um tempo ali, por exemplo, a pessoa dedicar uma hora por semana para fazer alguma coisa, né? Ah, não consigo, então faz a cada 15 dias, não consigo, faz 1 hora por mês. Mas se doa um pouco que você tem, né? Isso vai gerar prosperidade, acredito que isso vai gerar, e temos a Adriana como um exemplo para todos nós, né? E ver isso reverberando em vocês me traz uma alegria enorme. Valeu a pena para mim estar aqui hoje na FIETEC, ter vindo a Parauapebas. Eu só quero agradecer por esse momento. É exatamente o sentimento que eu tô agora, né? Falaste em energia, eu falei assim, eu tô meio miada. É porque é muito cansativo, é exaustivo. Quarta-feira eu tive um pico hipertensivo, fui pro hospital e tenho 40 anos, né? Então não é normal você ter a alta pressão ali. Mas assim, eu tô honrada e tô grata, tô satisfeita, porque vir de Belém, a agenda intensa, né? Vir aqui, eu vou pegar o voo daqui a pouco, terminando aqui já vou para Marabá, pegar o voo para Santarém, né? Então assim, o esforço que a gente faz, as pessoas veem e multiplicam, né? E só o fato da gente estar aqui, nesse canal de comunicação, no qual a aprendizagem mútua, né? Cada um aqui está levando a gente entregou um conhecimento, pegou outro e fez a sinergia, que é o que mais a gente se preocupa, de que de fato algo está acontecendo, então traz um gás. Eu tô miada, mas já me esperto, e esse gás é motivador, porque é disso que a gente está precisando dentro da engenharia. Então, o nosso recado é sobre ética. Quem aqui já não ouviu, quanto é para te assinar para mim? Por que que existe essa pergunta? Porque tem um bendito que assina, né? Tem um aperte, desculpa a expressão, que vai lá e assina. E não existe esse serviço. Existe projeto, avaliação, consultoria, execução, perícia, vários serviços de engenharia, e você faz o serviço, o estudo e certifica ao final com a sua assinatura, né? Aí ok. Aí então a ética, ela tá muito ruinzinha no nosso estado. Tem muitos profissionais antiéticos. E o que é a ética? Eu só falo uma coisa, eu falo ela em uma frase: não faz com o colega o que você não quer que faça com você. Você vai gostar que roubem seu orçamento? Você não vai roubar o do colega. Você vai gostar, o cara veio, entregou o orçamento do Josué, aí eu vou lá e diminuo o preço para pegar o serviço. Você vai gostar que faça com você? Não vai. Então são as ações da ética, ou melhor, da não ética, né? Então, o que é a ética? É tudo que você pode falar em público, tudo que você pode se expor é ético. Tudo aquilo que você não pode expor, tudo aquilo que é segredo, alguma coisa está dizendo que é antiético.
Então, é esse o desejo que eu quero, que os nossos profissionais eles sejam éticos, parem de falar mal um do outro, que me dá uma raiva muito grande, porque quando você fala mal do colega, que você busca, eu vou pegar um projeto do Juan só para caçar um defeito, para dizer que o Juan fez alguma coisa equivocada. Tu tá entendendo? Então, assim, bora mudar a nossa concepção e começar a olhar de uma forma positiva para o outro. Entende? A gente vê, por mais que uma situação, a gente entenda que ela está talvez errada, inadequada, bora tentar dar a dúvida, né? O benefício da dúvida ao outro, bora lá perguntar. E sempre reprimir individualmente e sempre elogiar em público. Isso é muito importante. Então é o que eu desejo para todos os nossos profissionais paraenses. E o que exige da gente como inspetor, né? Exato. E, gente, assim, vou até perguntar pro meu editor, já temos aí o nosso horário, né? Então, pessoal, eu não sei nem o que dizer. Hoje eu tô explodindo de felicidade, porque receber tudo isso, todos esses insights, todo esse momento com pessoas que eu admiro, que o Josué já conhecia, a Adriana conhecendo agora, então a gente só se conhecia lá do grupo dos engenheiros de Parauapebas, né? E assim, pra mim é uma grande honra enquanto profissional, e pra esse canal vai ser um collab sensacional. Sensacional. Então, Juan, obrigado Josué, obrigado Adriana. Vamos nos encontrar na COP30 agora, né, Adriana? Nosso kit, eu já ia falar e partir o COP. Tá aqui, COP30. Estimado. Ricardo vai estar lá com a gente no stand oficial, na Green Zone. Dentro da agendinha Abra aí tem um caderno. Tem o mais fininho e o mais grossinho. Eu acho que aí tá escrito a frase que eu falei dos desafios impulsionam a transformação. E tem uma mensagem sobre ética aí dentro também, que é um código. Não na agenda, aqui dentro. Aqui, ó. Nossa chefe aqui. Gente, muito obrigado mais uma vez. Acho que o convite foi feito, acho que pra mim foi uma intimação. Nós precisamos que você esteja lá conosco. Aí leva o equipamento, leva os meninos. Partiu, se precisar de hospedagem, a gente dá um jeito, dorme com o Josué, não tem problema. Se precisar, acho que o aceite já tá dado, né? Tem que pedir pra tua mulher primeiro. Faz como eu aceito e depois convence ela. Né? Então, assim, acho que o aceite já foi dado, acho que é só a gente acertar os ponteirinhos pra ficar tudo combinado e fazer um painel lá da parte de mecânica, é muito importante. Perfeito. Gente, pra muito quem não importante. Sabe, eu sou engenheiro mecânico. Então, esse foi o Pode Sar, o episódio de número 23. E antes da gente encerrar, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram, deixa o like, se inscreva, clique em seguir, que você ajuda a gente a crescer mais e mais e trazer pessoas como essa. Gente, antes, se vocês quiserem mandar um abraço, deixar o arroba, né, do Instagram, do YouTube, fiquem à vontade, viu? Bom, sigam o CREA Pará, arroba CREA Pará. Dúvidas, nos procurem na inspetoria aqui de Parauapebas, estamos à disposição. Muito em breve com novas instalações e mais infraestrutura. E eu tenho certeza que muito em breve essa mesa aqui vai estar reunida, possivelmente no máximo até fevereiro, em uma festa de arromba na inauguração da inspetoria. Socorro! Arroba Adriana Falconeri, arroba Mútua, arroba Confeia, arroba CREA Júnior, arroba Mútua Júnior. Para quem não sabe, quem é acadêmico, a ABNT é 0800. Se você tiver dentro do CREA Júnior, dentro da Mútua Júnior. E para os profissionais, já sabem, né? Tu sabe que a BNT é 0800, né? Sim, que susto. Usa já, né? Joia, bacana. Agradecer também a nossa supervisora da Mútua, a Ellen, que está aqui. Sim. E a Gabi, né? A Gabriela, que atende vocês ligam para saber alguma coisa, ela tá lá atendendo, né? Junto com a Adilena. O pessoal chama de Lena. Eu conheço só como Lena. A Lena. Eu não gosto de chamar de Lena, é só Lena mesmo. No podcast lá É muito importante a gente agradecer todos os nossos funcionários que estão aqui, o Haroldo, a Paulinha, o Zé Gomes, que muita gente conhece, a Ana Cláudia. Zé Gomes é propriedade já do CREA. O Wellington também, que esse bonito. Pra gente aí. Wellington, né? Muito obrigada a todos. Contem com o CREA do Pará. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Ó,